Olá, turma! Na aula de hoje, a gente vai aprender a respeito da origem da vida sob a perspectiva de duas teorias, tá bom? A abiogênese e a biogênese. Bom, para começar, a gente vai entender um pouquinho agora o que significa a biogênese. Não sei se vocês já ouviram falar, mas antigamente, aos séculos atrás, acreditavam-se que os seres vivos eram gerados espontaneamente. De coisas não vivas, de qualquer coisa, podia surgir um ser vivo, tá bom? Principalmente também se tivesse algum cadáver em decomposição. Rãs, cobras e crocodilos, por exemplo, eram criados, surgiam a partir de lodo que existiam nos rios. Então, antigamente, essa teoria tentava explicar isso através de alguns cientistas, que se diziam cientistas, mas principalmente alguns filósofos, tá bom? A teoria da abiogênese, ela também era conhecida como a teoria, ou a hipótese da geração espontânea, ou seja, algo que surgia espontaneamente de qualquer coisa, tá bom? Agora, entendendo um pouquinho o que significa o termo abiogênese, vocês já devem saber que o a, antes de qualquer palavra, ele significa negação, ele é um prefixo de negação. Então, o a é o não, a bio é vida e a gênese é a origem. Então, como se fosse a origem da vida de algo não vivo, tá bom? De uma matéria bruta ou de qualquer coisa que não tenha vida, ok? Bom, vou passar aqui um pouquinho para aqui pro lado. Aristóteles, o filósofo Aristóteles, ele era um dos defensores dessa teoria, tá? E segundo essa teoria da abiogênese ou geração espontânea, um ser vivo ele podia ser criado muito facilmente. De qualquer coisa podia surgir um ser vivo, tá? Por exemplo, nós podíamos criar ratos a partir de roupas sujas ou de alguns grãos de trigo. Como vocês podem ver aqui nesse exemplo, era como se a gente juntasse algumas roupas sujas, deixassem elas lá durante algum tempo em algum determinado lugar e depois de alguns dias a gente fosse ver essas roupas, não eram mais roupas, já eram ratos, tá bom? Então, na cabeça deles, antigamente, era assim que um ser vivo era originado, a partir de algo que não tinha vida, como, por exemplo, pedaços de roupa, tecidos, essas coisas, tá? Essa hipótese hoje, com a cabeça que nós temos hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, com todos os estudos que nós já sabemos que foram feitos, a gente já sabe que isso é algo irracional, é algo ilógico, é algo que a gente diz assim, não, isso não é possível. Mas naquela época não era tão fácil eles acreditarem que isso não era possível. Antigamente não existia tantos estudos como já existem hoje. Muitas teorias criadas lá no passado já foram refutadas através do famoso método científico que a gente viu na última aula, tá bom? Então, para que essa teoria fosse refutada, foram feitos muitos estudos, muitas pesquisas, muitos experimentos para poder serem criadas possíveis conclusões a respeito do assunto, tá? As pessoas não conseguiam perceber que, se elas juntassem aquelas roupas ali, era como se os ratos fossem atraídos por causa da sujeira, e pelo cheiro que a roupa exalava, porque eram roupas sujas. Então, para elas, aquelas roupas originavam ratos, originavam seres vivos. E hoje a gente sabe que isso é totalmente irracional, tá bom? Só que a teoria da abiogênese, ou seja, a teoria daquela criação de um ser vivo através de uma coisa que não tinha vida, ela não era aceita por todos. Tinham alguns que acreditavam, principalmente o filósofo Aristóteles, como eu acabei de falar para vocês. Mas nem todo mundo acreditava nessa teoria, Então, o que aconteceu? Para que eu pudesse refutar essa teoria, eu precisava criar experimentos. Então, alguns pesquisadores resolveram fazer experimentos para desmentir a teoria da abiogênese, tá bom? E a partir da teoria da biogênese,
surgiu uma outra teoria, que é a teoria que hoje é aceita pelos cientistas. É a teoria que hoje tem muito mais sentido, faz muito mais lógica, é racional pensar nessa teoria, que é a teoria da biogênese, tá bom? Então, a teoria da biogênese, ela veio para refutar a teoria da abiogênese. Enquanto a teoria da abiogênese era aquela teoria que dizia que originava um ser vivo através de algo não vivo, a teoria da biogênese falava totalmente o contrário, quando um ser vivo só surge através de outro ser vivo pré-existente. Então é como se eu sou um ser vivo e eu só posso gerar um ser vivo porque eu sou viva, entendeu? Então era muito mais lógico pensar dessa maneira do que pensar na teoria da abiogênese. Só que para isso, né, como todo método científico, foram preciso fazer experimentos. Depois que foram criadas as hipóteses, foi preciso, né, fazer experimentos para refutar a teoria passada. Se eu quisesse dizer que aquela teoria não era válida, eu precisava provar, tá bom? Então teve vários, né? Mas principalmente dois pesquisadores, que foram os caras dessa teoria da biogênese. Um foi o Red e o outro foi o Pasteur, tá bom? O que o primeiro fez? Qual foi o primeiro experimento que ele criou? Analisem a imagem e vão tentando ler comigo os slides que estão projetados para vocês, que aí está o passo a passo do experimento que ele fez, tá bom? Bom, ele pegou 2 pedaços de carne e colocou em 2 potes de vidro. Só que um pote de vidro estava coberto, estava fechado, e o outro pote de vidro estava aberto. E ele deixou esses pedaços de carne lá por um determinado período de tempo e ficou observando. Bom, ele observou que as larvas surgiam apenas em vidros que estavam abertos. Vocês podem ver na imagem, a gente está vendo aí que moscas, né, ficaram rondando esse pote. As moscas, elas soltam as larvinhas, que hoje a gente conhece como os famosos tapurus, tá bom? São as larvas das moscas. E aquele pote que estava fechado, onde as moscas não tiveram contato, não tinham larvas, não surgia vida ali. Então, o que ele concluiu? Que era impossível a vida surgir de um material não vivo. Ou seja, as larvas só eram oriundas das moscas e as moscas só puderam adentrar no pote que estava aberto. Tá bom? Então, ele concluiu, terceiro ponto, vamos ler aí, ó. Ele concluiu, então, que era impossível a vida surgir de um material não vivo, uma vez que a carne tampada não apresentava larvas e que estas provavelmente surgiam de ovos que eram colocados pelas moscas. Então, traduzindo, no pote que estava fechado, as moscas não puderam entrar, não puderam colocar seus ovos e as larvas não surgiram. Já no pote que estava aberto, as larvas adentraram, depositaram seus ovos e depois de um determinado período de tempo, desses ovos surgiram as larvas, né? Que, como eu falei para vocês, são os conhecidos tapurus. A partir desse experimento que ele fez, a teoria da abiogênese foi fortemente abalada, porque aí ela já caiu por terra. Só que, claro, só esse experimento, não foi só esse experimento que foi feito, tá bom? Veio um outro cara, o Louis Pasteur, em 1860, e ele, por uma vez por todas, ele derrubou essa teoria através de um outro experimento. E ele tentou ser minucioso nos detalhes, evitando qualquer brecha possível para esse experimento dar certo. Como que foi o experimento de Pasteur? Bom, ele colocou caldos nutritivos no interior de frascos de vidro. O que seriam esses caldos nutritivos? Vamos imaginar que seriam sopas,
né? Caldos de sopa. Então ele pegou potes de vidro, né? Ele pegou aí um gargalo, um pote de vidro que tinha um gargalo longo. Ele esquentou esse gargalo, que ele era comprido, ele esquentou de modo que ele alongasse esse gargalo, de modo que ele, como eu posso dizer, ele entortasse a ponta desse gargalo para impossibilitar de micro-organismos entrarem ali, ok? Porque se o gargalo está de frente para cima, em contato com o ar, micro-organismos podiam adentrar ali. Então, o que ele fez? Colocou os caldos nutritivos nesse pote de vidro, né, nesse frasco de vidro, entortou, né, o gargalo desse vidro e ele colocou os caldos nutritivos. Depois que ele colocou os caldos nutritivos, ele deu uma fervura nesse frasco de vidro para evitar de que, se tivesse possíveis micro-organismos ali, eles fossem eliminados. Com a quentura da fervura, esses micro-organismos seriam eliminados. Então, para que isso não deixasse nenhuma brecha no seu experimento, ele ferveu esse caldo nutritivo, tá bom? Depois, né, ele deixou ali e observou, tá bom? Depois que ele terminou de ferver esse caldo nutritivo, ele foi lá e quebrou a ponta do gargalo, tá bom? E aí, ó, para concluir sua hipótese, Pasteur quebrou os gargalos de vidro e alguns dias depois começou a surgir vida no interior daqueles frascos, uma vez que eles tiveram contato com micro-organismos presentes no ar. Então, mais uma vez, um experimento foi criado para provar que a vida só pode surgir de algo que já tem vida, de algo pré-existente. Vida não surge de matéria bruta, de matéria não viva. Vida só surge de algo vivo. Hoje a gente entende isso muito bem, mas naquela época foi preciso fazer muitos experimentos para que essas teorias da abiogênese fossem refutadas. Bem aí, ó, nesse experimento fica um pouquinho mais claro o que Pasteur quis fazer, tá? Então, ele pegou um frasco de vidro, como vocês estão vendo na imagem número 1, colocou o caldo nutritivo. Percebam que esse gargalo tinha esse pote de vidro tinha um gargalo longo. Depois, ele esquentou esse gargalo e entortou para que esse gargalo ficasse de forma curvada. Depois ele ferveu o caldo, né, esterilizou esse caldo, para que se houvesse algum micro-organismo ali, ele fosse eliminado. E após alguns dias, o caldo... E aí ele observou. Ficou dias e dias lá e nada aconteceu. Após alguns dias, ele foi lá e disse assim, bom, já que nada entrou aqui, já que nada surgiu aqui, porque não tem micro-organismo aqui dentro, porque eu esterilizei, agora eu vou quebrar a ponta desse gargalo e vou deixar ele em contato com o ar, para que possíveis micro-organismos entrem e vamos ver o que vai acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que ele quebrou o gargalo, aí na imagem 5, os micro-organismos começaram a adentrar, os que estavam no ar adentraram, né, no pote de vidro. E, claro, se esses micro-organismos entraram ali, eles depositaram seus ovos e desses ovos surgiu vida, começou a aparecer micro-organismo. Então, entendam que a teoria da abiogênese existiu? Existiu, mas ela foi refutada através de experimentos de pesquisadores, tá bom? Os dois grandes nomes é o Redd e o Pasteur, tá bom? Um fez experimento com pedaços de carne, deixando uma carne em contato com o ar e a outra carne em não contato com o ar. E o outro fez um experimento com caldo nutritivo através desse tubo de vidro, tá bom? E com isso, com todos esses experimentos, eles tiveram suas conclusões e hoje essas teorias são criadas, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, me procure e até a próxima aula.